Oi, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos para a nossa aula de número 4 do curso de Imunologia. Eu sou a professora Larissa e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o processo de migração celular, quem são essas moléculas que estão envolvidas nesse processo migratório e como que tudo isso tem relação com o processo de formação de metástases, né, que são tumores em sítios distantes. Então vamos lá para retomar qual que é a ordem, né, o cronograma do nosso curso. Então vejam só, primeiro a gente conversou lá na segunda-feira sobre os fundamentos da imunologia. Então a gente entendeu o que é imunologia, a gente sabe hoje que é uma ciência que nos ajuda a entender os mecanismos de identificação de componentes próprios e não próprios dentro do nosso organismo, né? Na aula de número 2, a gente aprendeu, né, quais são os tipos de respostas imunológicas. Então, nós temos a resposta imune inata e a resposta imune adaptativa. A resposta imune inata é aquela primeira que acontece, né? E a adaptativa é a sua consequência, a sua continuação. Na adaptativa, a gente tem dois tipos de resposta: a resposta imune adaptativa humoral e a resposta imune adaptativa celular. A humoral está relacionada com os linfócitos B, né? A sua diferenciação em plasmócito e produção de anticorpos. É mais voltada para micro-organismos que são externos, que são extracelulares. Enquanto que a nossa resposta imune adaptativa celular está mais relacionada com os nossos linfócitos T, as nossas células T, né? Essas células elas sofrem seu processo de diferenciação, expansão clonal, né? E elas vão ali criar a nossa imunidade adaptativa celular, que está relacionada com micro-organismos intracelulares, ou seja, aqueles que estão dentro da célula. Por quê? Porque o linfócito T consegue passar ali em volta, né? Reconhecer o que está acontecendo e mandar um sinal de apoptose, mandar um sinal de morte. Tá? Na nossa aula de ontem, que foi a nossa aula de número 3, nós conversamos um pouquinho sobre imunologia tumoral. Então, contei para vocês como que funciona o processo imunológico frente aos antígenos tumorais. E seria muito lindo e muito maravilhoso se tudo funcionasse perfeitamente. Porém, a célula tumoral ela é muito espertinha. A célula tumoral ela consegue enganar o nosso sistema imunológico, principalmente pelos seus mecanismos de evasão tumoral. E o que acontece com essa célula? Ela consegue continuar proliferando, crescendo, se diferenciando, né? E ela consegue migrar, né? A nossa aula de hoje, que é a aula de número 4, é onde a gente vai conhecer todo esse processo de migração celular e como que as metástases são formadas e o que isso tem a ver com a migração dessas células do sistema imunológico. Como que essas duas coisas tão diferentes, migração de células do sistema imunológico e formação de metástases, têm relação? Esse é o assunto da nossa aula de hoje, esse vídeo que vocês estão assistindo agora. A nossa aula de amanhã é uma aula muito tradicional aqui do 7 de setembro, é uma das minhas aulas preferidas. Por quê? Porque é a aula em que a gente interage com perguntas e respostas. Então peço que vocês deixem aqui nos comentários, nessa mesma página que vocês estão assistindo o vídeo, aqui para baixo, tem uma seção de comentários. Deixem aqui sugestões, críticas, dúvidas, principalmente dúvidas, curiosidades, perguntas, coisas que vocês querem saber, tá? Para quê? Eu vou selecionar todos esses comentários, vou pegar as dúvidas mais recorrentes, mais pertinentes para o nosso curso, e elas vão compor a nossa aula de número 5, que é a aula que vai ao ar amanhã. Então é importante que vocês deixem os comentários aqui, participem, tá, pessoal? Outra forma, né, de deixar as dúvidas de vocês, de ter contato comigo, é pelo Instagram, ok? Então vamos lá entender como que acontece esse processo de migração celular e o que isso tem a ver com a formação das metástases tumorais. Então, quando a gente pensa no nosso sistema imunológico, a gente viu lá na nossa aula de número 2, na nossa aula de terça-feira, que a gente tem uma resposta imune.
E essa resposta imune, ela pode ser uma resposta imune inata, né, que é a nossa resposta rápida. A gente tem ali as células dendríticas, macrófagos, basófilos, eosinófilos, neutrófilos, granulócitos de uma forma geral, células NK, né? Ou a gente pode estar falando de uma resposta imune adaptativa. E ela é um pouquinho mais lenta, por quê? Porque a gente precisa encontrar, né, os clones corretos dos linfócitos, aqueles que têm a fechadura certinha para a gente colocar a nossa chave. Lembra que a fechadura é o receptor e a nossa chave é aquele epítopo imunogênico do nosso patógeno, né, da bactéria, do vírus, do parasita, etc. Então, a gente precisa encontrar essa chave fechadura certinho, né? E aí, o que acontece? Muitas vezes, esse mecanismo de encontrar a nossa fechadura correta demora um pouquinho, né? Sem contar que a partir do momento que a gente encontra, a gente tem que passar pela expansão clonal, produzir mais daquelas células e isso demora um pouquinho. Por isso que a resposta imune adaptativa, ela é um pouquinho mais lenta, é uma resposta considerada mais lenta do que a inata, né? E a gente tem principalmente atuando quem? Nossas células B, né, nossos linfócitos B, que vão se diferenciar em plasmócitos e produzir aqui, ó, os nossos anticorpos. Nós temos as nossas células T, que vão ali nos ajudar na nossa resposta imune celular. Nós temos os TCD4, os TCD8, nós temos células T regulatórias, tem muita gente aí envolvida nessa resposta imunológica adaptativa. Tá? Então aqui coloquei só para vocês terem uma ideia, né? A gente tem um micro-organismo, ele quer tentar entrar aqui no nosso corpo, no nosso organismo, ele se depara com as barreiras epiteliais, mas se tiver um corte, se tiver alguma coisa, ele consegue penetrar. Então a gente tem a ação dos nossos fagócitos, células dendríticas, NK, nosso sistema complemento, todo mundo atuando aí na nossa imunidade inata, que é aquela imunidade mais rápida, né? A primeira coisa que está acontecendo. Isso depois vai chegar na nossa imunidade adaptativa, que entra ali a ação dos nossos linfócitos B, linfócitos T, lembrando que linfócitos B estão relacionados com a resposta imune adaptativa humoral, porque tem a produção de anticorpos, enquanto que os linfócitos T eles estão relacionados com a nossa resposta imune celular, né, com a produção de células T efetoras, e estão muito mais relacionados com micro-organismos intracelulares, né? Por quê? Porque olha só, eles fazem a ligação aqui com a célula que está infectada e dão um sinalzinho de morte para ela. E aí essa célula vai morrer, ela vai ser desativada, ela vai sofrer o seu mecanismo de apoptose, ok? Então é importante que a gente lembre disso, né? Só que essas células do sistema imunológico, essas nossas células, os nossos leucócitos, para eles chegarem no local de inflamação, no local que teve o corte, no local que teve a lesão, né, eles precisam migrar. Eles não estão ali, eles estão no nosso sangue, e o nosso sangue está transportando esses leucócitos, né, os linfócitos, neutrófilos, eosinófilos, nosso sangue está ali transportando esses nossos leucócitos. E entendam, pessoal, que é importante que a gente saiba que esse transporte, ele acontece, né, ele acontece naturalmente. Esses leucócitos, eles migram naturalmente, e a gente já conhece esse processo migratório. É um processo, quando a gente olha para essa imagem, por exemplo, aqui a gente está vendo essa célula, ó, ela está passando por todo esse processo migratório. E vejam que ela tem muitos receptores, muitas proteínas que estão acopladas a ela. E são essas proteínas que estão permitindo com que ela migre, que estão permitindo com que ela passeie aqui pela membrana, né? Pelo endotélio vascular, que é essa parte aqui, pessoal. Tá? Então é importante que a gente entenda que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Tem muitas moléculas atuando ao mesmo tempo, tem muitas coisas, né, citocinas, quimiocinas, moléculas de adesão que estão ali atuando para que essa célula consiga migrar, consiga, né, ir para o seu destino esperado, que é o local de inflamação, o local de lesão.
Só que, quando a gente pensa nessa migração, o que nos chama mais atenção são as moléculas de adesão celular. Por quê? Porque são essas moléculas que vão permitir que a célula, o nosso leucócito, que vai migrar, consiga grudar no endotélio vascular e fazer o seu processo migratório. Elas estão muito relacionadas com processos de proliferação, com processos migratórios e de diferenciação celular. Hoje a gente vai focar um pouquinho no processo migratório, tá? Esse processo migratório, ele envolve várias famílias dessas moléculas de adesão celular. Então tem a família das selectinas, das integrinas, a superfamília das imunoglobulinas, tem as caderinas também. São todas moléculas de adesão celular que estão atuando, né, para quê? Para promover, né, para conseguir que esse leucócito consiga migrar, que esse leucócito consiga chegar no seu destino. Essas moléculas de adesão celular, elas têm ligações homofílicas e heterofílicas. Vejam que as ligações homofílicas, a gente está ligando duas moléculas que são iguais, enquanto que nas ligações heterofílicas, nós temos ligações de moléculas que são diferentes, ok, pessoal? Então é importante que a gente tenha essa ideia muito clara na nossa cabeça. E aí, a gente olha para essa imagem, é uma imagem mais simplificada do que aquela primeira que eu mostrei para vocês, mas ainda assim a gente consegue entender todo esse processo migratório. Esse processo migratório, como eu falei para vocês, ele envolve uma série de moléculas, né? Tem muitas moléculas de adesão celular que estão atuando nesse processo migratório, assim como quimiocinas, citocinas e outros fatores, tá? E é importante que a gente tenha isso em mente. Quando a gente olha para essa imagem, a gente precisa entender que aqui embaixo, ó, a gente está falando do endotélio vascular, tá? Então, essas células azuis aqui, ó, elas são a membrana, né? O endotélio vascular, elas são a parede do vaso sanguíneo. E é ali que está acontecendo todo esse processo migratório. Essas células, lembrem-se que os nossos leucócitos, eles estão lá no sangue, e o sangue está dentro do vaso sanguíneo. Então, esses leucócitos estão migrando onde? Pelo sangue na parede do endotélio, no endotélio vascular, tá? A primeira coisa que acontece com esses leucócitos é o nosso momento de captura, de adesão inicial. O que é isso? A célula estava lá no sangue, né? O sangue ele passa pelo vaso, né? E ele tá indo. A célula tá lá no meio. O que vai acontecer? Ela vai ser capturada pelo endotélio vascular. Então ocorre uma ligação aqui entre o nosso leucócito e a parede endotelial. Essa ligação ela é mediada principalmente pela família das selectinas, né? As selectinas são moléculas de adesão que vão atuar nesse momento inicial, nesse momento de captura. As selectinas elas têm uma estrutura muito comum, né? Por isso que a família das selectinas é chamada dessa forma. A gente tem um domínio lectina, um domínio EGF, né? Depois vem uma sequência de repetição em tandem, que pode ser de 1 a 9, vai depender de qual selectina que a gente está falando. Ela tem um domínio intramembranar e um domínio citoplasmático. O fato de existir esse domínio citoplasmático já nos mostra que ela pode estar muito relacionada com ativação de vias de sinalização intracelular. E, de fato, as selectinas são conhecidas por auxiliar, né, na ativação de algumas vias. Aqui, em relação às sequências de repetição em tandem, né, dependendo do tamanho dessa molécula, a gente pode ter a L-selectina, a E-selectina ou a P-selectina, tá? Então, quando a gente olha para essa imagem aqui, fica muito claro, né? A L-selectina, ela tem duas sequências de repetição em tandem, enquanto que a E-selectina tem 6 sequências de repetição em tandem, e a nossa
P-selectina tem 9 sequências de repetição em tandem, tá? Essa é a diferença entre elas. A sua diferença está no tamanho, tá? A L-selectina é menorzinha e a P-selectina é maior. Lembrando que esse domínio que a gente está olhando aqui, pessoal, essa parte da molécula que a gente está olhando aqui, ó, é uma parte que fica extracelular, tá do lado de fora. É essa parte que vai fazer a ligação com outras moléculas. Mas ela também passa aqui pela membrana, ó, ela tem o seu domínio intramembranar e também o seu domínio intracelular, né? E é esse domínio intracelular que está relacionado com a ativação de vias de sinalização internas, por exemplo, tá? Além das selectinas, nós temos o PSGL1. É uma molécula que é considerada o principal ligante da P-selectina. E essa molécula já foi muito relacionada com os inibidores de checkpoint imunológico, né? Então ela está ali relacionada com a nossa ideia de imunoterapia. Inclusive, pessoal, comentem aqui embaixo se vocês gostariam de um curso de Imunologia 2.0 falando sobre imunoterapia. Deixem aqui nos comentários para a gente ter uma noção de quem gostaria de um curso mais ou menos dessa forma, tá? Deixem aqui de sugestão. Então, o PSGL1 está relacionado com essas proteínas, essas moléculas que são sendo consideradas importantes no momento da imunoterapia, consideradas como checkpoints, né, imunológicos. Esse momento de adesão inicial, o que está acontecendo? Eu tenho o leucócito aqui de um lado e eu tenho a célula endotelial do outro. E o que precisa acontecer entre essas células? Então, o leucócito está aqui e a célula endotelial está aqui. Eles precisam se ligar. E como que eles se ligam? Por conta das moléculas de adesão celular. Então, a gente tem a atuação, ó, das selectinas aqui, ó, PSGL1, L-selectina aqui do outro lado, ó, se ligando com todo mundo, Glican, Medican, CD34, PSGL1 também, tá vendo que todo mundo aqui, ó, se liga com a L-selectina. Então, o que acontece, né, principalmente nesse momento de adesão inicial, é uma ligação das selectinas com os seus ligantes, para atrair esse leucócito para a parede endovascular, para o endotélio vascular e conseguir, de fato, né, começar esse processo de migração. Depois que a gente tem essa captura, essas ligações entre as selectinas são ligações fracas e o próprio fluxo sanguíneo consegue romper essas ligações. Então a gente tem um momento que a gente chama de rolamento. Essa célula imunológica, esse nosso leucócito, ele vai rolar, né, aqui no nosso endotélio vascular. Esse rolamento está muito relacionado com a força dessas ligações e com a pressão sanguínea. Ele rola e o fato dele rolar no endotélio vascular promove, né, a ativação de quimiocinas que vão, né, nos levar para a próxima fase. Essas quimiocinas, elas são moléculas muito importantes, né? Elas já foram correlacionadas com processos de angiogênese tumoral, inclusive, mostrando, né, que são moléculas muito importantes quando a gente pensa nos tumores. A gente está falando, por enquanto, de migração dos leucócitos, mas daqui a pouquinho a gente já vai perceber que está tudo muito relacionado, tá? Então aqui dá para perceber que a gente tem muitos tipos de quimiocinas, cada um relacionado com algumas funções, né? Mas de uma forma geral, elas estão bem envolvidas também nesse processo de angiogênese tumoral. Então, o rolamento, ele causa ali uma ativação por quimiocinas e nos leva para um momento de adesão estável. Esse momento de adesão estável é quando essa molécula que está migrando, esse nosso leucócito que está sofrendo esse processo migratório, ele fica mais firme nesse endotélio vascular. O fato dele ficar mais firme acontece por quê? Porque a gente tem uma mudança nas ligações que estão acontecendo. As moléculas de adesão celular que estão participando desse momento, elas são diferentes agora. Agora a gente está falando de moléculas que são integrinas
ou superfamília das imunoglobulinas. A ligação entre elas é uma ligação mais forte. Então, essa molécula, essa ligação mais forte dessas moléculas de adesão, permite que a gente tenha um momento de adesão mais estável, mais firme, mais forte. Esse leucócito, ele fica preso de uma forma mais forte nesse endotélio vascular. Tanto que depois ele começa a meio que rastejar no endotélio para conseguir, né, fazer o próximo passo. Esse momento de adesão estável, como eu falei para vocês, é mediado principalmente por integrinas e por moléculas da superfamília das imunoglobulinas. As integrinas, né, elas são uma família muito bacana. Por quê? Elas são uma família que a gente tem uma diversidade muito grande de integrinas, mas de uma forma geral, elas têm uma cadeia beta e uma cadeia alfa. Então veja só, a gente tem cadeias beta 1 ligadas com alfa 5, alfa 1, alfa 2, alfa 10, por exemplo, que estão relacionados com receptores de colágeno. Nós temos aqui, né, os receptores voltados para os leucócitos, que é onde a gente está falando, né, de fato, desse processo migratório. Tem uma molécula que é a alfa-L beta 2, que é a nossa LFA1. Ela também é super importante nesse processo porque ela se liga com a ICAM, que é uma molécula da superfamília das imunoglobulinas, e isso promove, né? Isso faz com que tenha uma adesão mais estável. E elas também já foram relacionadas com angiogênese tumoral. Guardem essa informação. As integrinas são moléculas muito bonitinhas. Eu acho elas uma gracinha. Por quê? Veja só. Elas são inativas na sua forma basal, ou seja, quando tá tudo normal, elas estão inativadas. Elas ficam ali quietinhas dormindo. Ó, por exemplo, nessa parte da imagem. Ela tá aqui, ó, dormindo quietinha, tranquilinha, né, curvadinha. O seu sítio de ligação tá aqui dentro, ó, ele tá fechadinho. A gente não consegue acessar ela. Por isso que ela é considerada inativa. Só que quando ela sofre estímulos de quem? Das quimiocinas. Lembra que a gente sofre um processo de ativação por quimiocinas? Ativação de quem? Dessas integrinas. Quando ela sofre esse processo de ativação por quimiocinas, veja que a sua parte intracelular recebe, né, um estímulo e faz com que ela mude de posição. Ela meio que acorda, ela se levanta, né? Só que ainda assim, o seu sítio de ligação não está 100% exposto, ela ainda não está pronta para se ligar com outra molécula, por exemplo. Então ocorre um afastamento dos seus domínios membranares, né? O que vai facilitar com que tenha a exposição do seu sítio de ligação. E aí ela consegue, de fato, ligar com outras moléculas, principalmente com a ICAM1. Parece muito simples quando a gente olha dessa forma, mas na verdade é uma série de desdobramentos estruturais dessa molécula que geram, né, que levam ela a conseguir de fato fazer o seu processo de ligação. Então veja só, ela tá aqui dobradinha, né? Ela não tá com o seu sítio exposto. A primeira coisa que acontece é um estímulo intracelular, ó, para um afastamento da sua parte citoplasmática. Esse afastamento dá força para essa molécula se levantar e aí ela fica em pé. Só que em pé ela não está conseguindo ainda mostrar o seu sítio, que ele está aqui dentro, ó, ele está escondidinho. Então ela recebe uma nova sinalização intracelular para afastar os seus domínios membranares e citoplasmáticos. Então ocorre um afastamento aqui dessas duas cadeias. E aqui a gente tem uma exposição um pouquinho melhor do seu sítio, né? Então quando ela faz esse afastamento de fato aqui, ó, ela realmente afasta essas duas cadeias. Veja que ficou muito mais fácil aqui, ó, para essa molécula interagir com os seus ligantes, né? Ficou muito mais fácil para acessar
esse sítio de ligação, esse sítio de interação. E essa integrina, ela vai se ligar com moléculas da superfamília das imunoglobulinas. A superfamília das imunoglobulinas, como a gente está vendo aqui, né, tem muitas moléculas que a gente já conhece. Quer exemplos? Ó, MHC de classe 1 é da superfamília das imunoglobulinas, MHC de classe 2, receptores de células T, né, os nossos anticorpos IgM, IgG, IgA, né, moléculas membranares que estão ali na membrana de diversas células, receptores, né, são todas moléculas que fazem parte da superfamília das imunoglobulinas. Então, quando a gente pensa nessa superfamília, a gente está olhando para uma série de moléculas. São muitas moléculas diferentes, com funções diferentes, né, que estão aí presentes nessa superfamília. Por quê? Porque elas têm características estruturais e funcionais que são similares. Por isso que elas estão agrupadas dentro da mesma família. Então veja que a gente tem receptores de imunoglobulina, nós temos anticorpos, né, receptores de células T, ó, tem vários aqui, os nossos TCRs, nós temos os nossos MHCs, ó, MHC de classe 1, MHC de classe 2, e aí a gente tem as nossas queridas moléculas de adesão celular, que também fazem parte da superfamília das imunoglobulinas. Nós temos uma parte, né, uma série de moléculas de adesão que são pertencentes a essa superfamília. Vou ampliar um pouquinho a imagem, ó, deixa eu apagar aqui os rabiscos, vou ampliar um pouquinho a imagem para a gente conseguir enxergar, né? Então aqui nós temos a ICAM 1 e a ICAM 2. A ICAM 1 tá aqui, ó, e a ICAM 2 tá aqui, por exemplo. Tem a VCAM também, ó, LFA3, né? Então nós temos moléculas de adesão celular que são parte dessa superfamília de imunoglobulinas, né? A ICAM1, por exemplo, ela é uma molécula que é muito importante para nós, ela vem sendo muito estudada. Por quê? Porque ela está relacionada com diversos tipos de câncer. E dependendo do tipo de câncer que a gente está estudando, que a gente está avaliando, ela tem um comportamento diferente. Tem alguns tipos de câncer que ela auxilia na progressão do tumor e tem outros que ela atua como um supressor tumoral, que ela atua, né, dando uma segurada na proliferação daquelas células. Então ela tem um comportamento muito diferente. A gente não sabe ainda dizer o que está modulando o comportamento dessa proteína, o que está acontecendo com ela de fato, tá? E depois que a gente passa por todo esse processo, né, a captura, o rolamento, a ativação, né, o processo de adesão estável, a parte de rastejar ali no nosso endotélio, a gente cai no nosso processo de transmigração. Esse processo de transmigração, ele é muito interessante porque ele pode acontecer de duas formas, o paracelular ou o transcelular. O paracelular, essa célula, esse nosso leucócito, ele vai se espremer entre duas células do endotélio vascular e ele vai passar. Ele vai romper momentaneamente essas ligações das moléculas de adesão celular entre essas células, já vou mostrar para vocês de uma forma ampliada. Ele vai romper momentaneamente e vai conseguir atravessar. Essa é a forma mais comum, tá? Tem alguns tipos celulares que conseguem fazer a transmigração transcelular. O que é isso? Eles passam por dentro das células, sem, né, como que eu vou dizer? Sem lisar essa célula, sem causar nenhum dano para ela. Mas é mais difícil de acontecer. O paracelular é mais comum. Quando a gente pensa nessa migração, nessa transmigração paracelular, olhando assim mais de perto, é isso aqui que a gente está vendo. A gente tem duas células endoteliais, que são essas aqui que estão em amarelo, tá? E uma do lado da outra. Quando a gente amplia, né, e vê bem pertinho, o que está acontecendo de fato entre essas células? A gente tem aqui, pessoal, muitas ligações, ó, de moléculas de adesão celular. Essas ligações, elas estão segurando essas células unidas, elas estão segurando essas células juntas, para quê? Para ter a formação do tecido, né? Então, o fato de existir essas ligações de moléculas de adesão nesse endotélio vascular, por exemplo, é o que segura esse tecido junto.
E no momento em que está acontecendo a transmigração, a gente tem um rompimento temporário dessas interações. Então veja só, a célula que está aqui migrando, o que ela vai fazer? Ela começa a descer aqui, ó, ela rompe essa ligação, aí ela passa. A hora que ela passou, essa ligação se forma novamente. Mas a célula já está aqui, então ela rompe a próxima e passa. Rompe a próxima e passa. E as ligações anteriores, elas vão voltando a ser refeitas. Por isso que ela rompe momentaneamente, tá? Ela rompe essa ligação rapidamente só para ela passar. E ela vai rompendo essas ligações uma de cada vez para não desestruturar aquele tecido, né? Então ela rompe uma, passa, rompe a outra, passa, rompe mais uma, passa, até ela chegar onde? Dentro do tecido. Lembra que ela estava lá dentro do vaso sanguíneo e depois da transmigração ela consegue chegar no tecido, que muitas vezes é o nosso local de lesão, é onde ela está sendo recrutada, é onde ela está sendo chamada, é onde ela precisa de fato exercer a sua função. As principais moléculas que estão ali relacionadas com essa união de células para a formação de tecido são moléculas da família das caderinas, né? As caderinas, elas estão muito relacionadas com formação e manutenção da integridade dos tecidos. Nós temos a caderina epitelial, a placentária e a neural, e cada uma está relacionada com um local diferente de atuação. Mas, de uma forma geral, elas estão intimamente relacionadas com formação e manutenção da integridade desses tecidos. Então, elas estão atuando nesse momento de ligação entre as células que compõem o nosso tecido, o nosso endotélio vascular, por exemplo, tá? Então, o nosso processo migratório, de uma forma geral, ele funciona como? Eu tenho um momento de captura, no qual eu tenho essa adesão inicial, então a célula, o nosso leucócito, ele estava lá no sangue. E aí o que acontece? Teve uma lesão, a gente vai precisar desse leucócito, a gente solta uma sinalização que está recrutando, está soltando citocinas, quimiocinas para recrutar essas moléculas para o local de lesão. Então esse leucócito, ele recebe essa sinalização e ele é atraído para o endotélio vascular, que é o nosso momento de captura. Quem que atua nesse momento principalmente? As nossas selectinas, que é o momento de adesão inicial. Esse momento, ele é um momento em que as ligações são muito frágeis, então ocorre o rolamento. É quando essas ligações são rompidas e refeitas rapidamente, por conta, inclusive, do próprio fluxo sanguíneo. Esse rolamento, ele causa a liberação de quimiocinas que vão ativar as moléculas que vão atuar no próximo passo, que é o passo de adesão estável. Nesse passo, nós temos as integrinas. Lembra que as integrinas são aquelas que estão inativas na sua forma basal, mas elas começam a ser ativadas por estímulos celulares. Então, essa ativação expõe o seu sítio de ligação e permite que ela interaja com outras moléculas, como, por exemplo, moléculas da superfamília das imunoglobulinas. Esse momento é chamado de adesão estável porque a ligação entre as integrinas e a superfamília de imunoglobulinas é uma ligação mais forte. Então, essa molécula ela fica um pouco mais presa, né, no endotélio vascular, diferente do momento de rolamento. E ela começa a rastejar por esse endotélio, ó, para saber onde que ela vai transmigrar. E aí sofre o processo de transmigração, que é quando ela passa de fato pelo endotélio vascular e consegue chegar no tecido. Esse processo era chamado antigamente de diapedese. Hoje ele é conhecido como processo migratório. Isso acontece para as nossas células do sistema imunológico. Tá? Então, nossas células imunológicas, elas chegam nesses locais de inflamação, nesses locais de lesão, por conta desse sistema migratório. Mas, mais recentemente, a gente tem observado que, às vezes, o paciente ele tem um tumor, por exemplo, um tumor aqui no pulmão, né? E depois de um tempo, né, sem tratamento ou um tratamento ineficaz, ele acaba tendo, por exemplo, um tumor lá no fígado.
Só que quando a gente vai olhar, ou outro tumor aqui no osso, por exemplo, né? Só que quando a gente vai olhar esses dois outros focos tumorais que apareceram, tem células de pulmão. Como assim, Lari? Você tá falando que esse foco tumoral que apareceu aqui no osso, ele tem célula do pulmão? E que esse foco aqui, ó, que apareceu lá no fígado, tem célula do pulmão? Pode acontecer. E aí isso começou a despertar curiosidade na gente, nos pesquisadores de uma forma geral. Às vezes o paciente tinha um tumor na tireoide, depois desenvolvia um tumor mamário, e quando ia fazer a punção na mama, tinha células da tireoide. Estranho, porque como que essas células vão sair de um lugar e chegar no outro? E foi aí que a gente começou a perceber que talvez esse processo metastático tivesse muito relacionado com o nosso processo migratório. Então, como que isso acontece numa situação de câncer, por exemplo? Olhem só, a gente tem o nosso tumor primário, que é aquele primeiro, né? O tumor é onde a gente teve as alterações genéticas que estão ali possibilitando o crescimento desordenado, muito rápido, sem controle do ciclo celular daquelas células. Esse tumor primário, ele vai proliferar. E conforme ele prolifera, ele consegue promover uma invasão local. Vejam que aqui, pessoal, ó, ele está rompendo essa membrana basal e essa célula aqui, ó, está extravasando. E ela está extravasando para onde? Para os vasos. Essa célula aqui, pessoal, é uma célula tumoral que ela consegue entrar dentro do vaso sanguíneo e ela consegue se disseminar. E como que ela faz isso? Como que ela passeia aqui dentro do nosso vaso? Como que ela consegue sair de um lugar e chegar em outro? Pelo processo migratório. A célula tumoral, ela também expressa as moléculas de adesão celular. Ela também tem as sequências para expressar essa molécula, essas moléculas que participam desse processo. Então, ela consegue fazer o processo migratório igual ao nosso leucócito. Ela passa pelo processo de adesão inicial, passa pelo rolamento, promove a ativação de quimiocina, faz o momento de adesão estável e depois ela consegue fazer a transmigração. E aí ela chega em um tecido diferente. Então, uma célula, por exemplo, que saiu da tireoide consegue chegar na mama, ou uma célula que estava no pulmão consegue chegar no fígado. E aí o que vai acontecer com essa célula? Ela é uma célula tumoral, pessoal. Então ela tem essa possível rota metastática, né? Mas ela continua sendo uma célula tumoral. Então, a hora que ela conseguir fazer a transmigração e invadir um novo tecido, ela vai formar uma colônia. Essa colônia a gente chama de tumor secundário. Essa colônia vai crescer, 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 crescer. Por quê? Porque essas células, elas estão se proliferando. Essas células, elas estão se reproduzindo, elas estão crescendo, né? São células que não têm o controle do seu ciclo celular. E aí a gente tem um tumor secundário, que é o nosso foco metastático. Então é uma célula que saiu aqui do tumor primário, que estava, por exemplo, na tireoide ou no pulmão. E aí ela percorreu por conta do nosso sistema migratório para as células para os leucócitos, né, para as nossas células imunológicas de defesa, ela consegue percorrer pelos nossos vasos sanguíneos e alcançar locais distantes. E aí ela consegue invadir tecidos, formar colônias e formar outro foco tumoral, que aí a gente dá um nome para esse foco tumoral distante de metástase. Então é assim que esses processos se correlacionam. A célula tumoral, ela é tão inteligente a ponto de enganar o nosso sistema imunológico, fugir das rotas de apoptose, ela consegue invadir tecidos, se desprender, migrar utilizando a própria rota do sistema imunológico, a própria rota dos nossos leucócitos, chegar em tecidos distantes e formar um novo foco tumoral, né? Se proliferar, crescer, sobreviver ali, formando um outro sítio tumoral, um novo tumor em um local distante.
E para isso a gente dá o nome de metástase. Certo, pessoal? Então vou deixar aqui de novo para vocês, marcadinho o meu Instagram, caso vocês queiram tirar dúvida, caso vocês queiram falar comigo. Lembrem-se de deixar comentários aqui, né? Vocês estão nessa página do vídeo, aqui embaixo tem uma seção de comentários. Lembrem-se de deixar os comentários aqui embaixo com dúvidas, críticas, sugestões, mas principalmente perguntas, coisas que vocês queiram saber, né? Dúvidas, coisas que ficaram, que vocês não conseguiram entender direito, que vocês queiram perguntar. Para quê? Para que eu consiga utilizar as dúvidas de vocês para a nossa aula de amanhã, que é a nossa última aula, aula de número 5, que é a nossa tradicional aula de perguntas e respostas. Ok, pessoal? Um beijo para vocês então, a gente se vê amanhã. Não se esqueçam de comentar aqui ou de entrar em contato comigo pelo Instagram. Tchauzinho!